Veritas e atualidade. Verdade eterna interpretando o presente. Sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes? Tem dois hinos cristãos bem antigos que parecem se contradizer. Ah, qual? Um deles diz algo assim: aqui não é meu lar, um viajante sou. Uhum. Mas o outro fala com a mesma certeza: o mundo é do meu pai. Sim, conheço os dois. E eu fico tipo, peraí, se o mundo é do meu pai, se este lugar pertence a ele, por que eu deveria me sentir só, de passagem? Não faz muito sentido, né? É uma contradição que, na verdade, aponta para uma tensão muito real que muita gente sente. Exato. Essa tensão vem de uma pressão que nem sempre é dita com todas as letras, de que tudo que a gente faz no mundo, sei lá, nossa carreira, a arte que a gente consome, até o lazer, tudo isso precisa ter uma utilidade espiritual, assim, direta, imediata. Como se a gente precisasse justificar cada ato secular com um propósito evangelístico. Isso. E o argumento central da nossa análise de hoje é que essa mentalidade acaba, de uma forma irônica, diminuindo o valor tanto do mundo que Deus criou, quanto do próprio evangelho. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar em O Cristão e a Cultura, do Michael S. Horton. A nossa missão aqui é tentar entender como o livro propõe conciliar a fé com a vida de verdade, no escritório, na universidade, no ateliê. Sem precisar se isolar numa bolha, né? Isso, ou transformar tudo num panfleto. É entender como ser fiel no mundo, não apesar do mundo. E Horton argumenta que a Reforma Protestante começou uma revolução nesse pensamento. Uma revolução que, de muitas formas, a gente ainda não entendeu completamente. A ideia era libertar as pessoas para viverem seus chamados no mundo com propósito, entendendo que toda vocação, por mais comum que pareça, é um dom divino. Isso me lembra daqueles exemplos do Lutero que o livro cita. São fantásticos. O do sapateiro. E esse mesmo, um sapateiro, recém-convertido, pergunta para ele o que deveria fazer para servir a Deus. E o Lutero não manda ele para o seminário. Não, nada disso. A resposta dele foi: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. É tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. E tem uma teologia riquíssima aí. Naquele ato de fazer um bom sapato, o artesão está amando e servindo o próximo. Ele está participando da providência de Deus que cuida das pessoas, através dos nossos trabalhos. A vocação não acontece só na igreja. Ela se manifesta na oficina, no campo. No lar, exato. Deus se alegra em ver seus filhos e filhas usando seus dons com excelência no dia a dia. E tem o outro exemplo, que é ainda mais radical. Perguntaram para o Lutero o que ele faria se soubesse que Cristo voltaria amanhã. Ah, essa é ótima. E a resposta dele: eu plantaria uma árvore. Isso vai contra todo o nosso instinto, né? A gente pensa em fazer algo espetacular, espiritual, mas para ele, plantar uma árvore era um ato de fé, fé na bondade da criação. O que nos leva a um ponto de conflito, porque essa visão positiva da criação, ela bate de frente com outra ideia muito comum. A de que o mundo é território inimigo. Isso, essencialmente controlado por Satanás. O livro é bem crítico do que ele chama de dualismo cósmico. Certo. Essa ideia de que existe uma guerra constante entre Deus e Satanás pelo controle do planeta, quase como se fossem duas forças equivalentes. Mas se Deus é soberano, como isso se sustenta? Essa é a questão. E como o autor lida com passagens como aquela que chama Satanás de o Deus deste século? Então, a interpretação que o livro oferece não é a de que Satanás tem poder soberano, mas que ele é servido como se fosse um Deus pelas estruturas de poder e idolatria do mundo. Ele é um usurpador, um tirano que opera. Dentro dos limites que Deus permite. Exatamente. Ele não tem a menor chance de vitória final. Por isso a batalha espiritual não é tanto sobre encontros de poder espetaculares. Como a gente vê em alguns filmes ou naquelas práticas de mapeamento espiritual, que o livro critica bastante. Isso. Segundo Horton, a verdadeira batalha espiritual acontece nos corações e mentes. É uma luta de verdade contra erro. O campo de batalha é a pregação da palavra, a vida em comunidade, a nossa fidelidade nas vocações. Faz sentido. É por isso que ele usa aquela frase tão forte:
A soberania de Deus nos consola na crise e contém nosso orgulho no triunfo. Ela lembra que o resultado final não depende da gente, mas de Cristo, que já venceu. Isso me faz pensar. Se Deus é soberano sobre tudo, como é que isso se organiza na prática? Porque o mundo parece um caos, né? A política invade a religião tenta ditar a arte. E essa pergunta nos leva a um dos conceitos mais importantes do livro, que o Horton pega de um pensador holandês, o Abraham Hickoper. A soberania das esferas. Exatamente. A ideia é que Deus instituiu diferentes esferas na vida, a família, a igreja, o Estado, a arte, a ciência, e cada uma tem sua própria autoridade e propósito, respondendo diretamente a Deus. Entendi. A igreja não deve tentar governar como o Estado, e o Estado não deve tentar salvar almas como a igreja. Isso. Mas, na prática, essa separação não é meio artificial? A fé de uma pessoa não deveria influenciar a arte dela ou o voto? Essa é a objeção-chave. E a ideia não é criar caixas fechadas como se um cientista cristão tivesse que esquecer a fé no laboratório. Certo. A questão é de jurisdição e propósito. A fé de um político deve informar a busca dele por justiça, claro, mas o propósito do Estado não é converter cidadãos, é garantir a ordem pública para todo mundo, crente ou não. E o mesmo para a arte? O mesmo para a arte. Um artista cristão vai expressar sua visão de mundo, mas o propósito da arte não é ser um sermão. A arte tem valor em si mesma. O livro dá um exemplo bem provocador sobre isso. Dos ativistas que tentam resolver crises morais da sociedade usando a política. Ah, sim. Ele aponta a ironia de pais que pressionam para ter oração na escola pública, mas que em casa, na sua própria esfera de responsabilidade, não conhecem o básico da Bíblia. É um ponto muito forte. A pergunta que fica é, não seria melhor focar nos deveres da esfera da família, em vez de terceirizar a responsabilidade para os políticos? Exato, e quando essas esferas se confundem, a sociedade inteira perde. Pastores que viram políticos, artistas que viram meros propagandistas. O historiador de arte H.R. Hookmaker, que o livro cita, resumiu isso perfeitamente. A arte não precisa de justificativas. Ela não precisa ser útil para a evangelização para ser válida. Ok, entendi a parte das esferas, mas isso leva a outra questão. Se eu sou, sei lá, um estudante de filosofia ou um cientista, como eu lido com o conhecimento que vem de gente que não tem a minha fé? Devo desconfiar de tudo? Afinal, a Bíblia avisa, né? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Essa advertência é crucial, mas o livro argumenta que a gente precisa entender o contexto. O alvo do apóstolo Paulo não era a filosofia em si, a busca por sabedoria. Era uma heresia específica, o gnosticismo, a gnose. Isso. A ideia é de que a salvação vem por um conhecimento secreto e que o mundo material é mau, uma prisão da qual a gente precisa escapar. Ah, então o problema não é ler Platão. É adotar uma visão de mundo que nega a bondade da criação e a salvação pela fé. O alerta é para não deixar a filosofia secular definir as coisas celestes. Precisamente. E isso abre a porta para a próxima pergunta. E a verdade que a gente encontra fora da Bíblia, em cientistas, artistas, pensadores que não são cristãos. Certo. Para responder isso, o livro recorre a João Calvino e a posição dele é surpreendente para muitos. Nossa, isso vindo do Calvino, a imagem que muita gente tem dele é bem mais rígida. Pois é. Mas Calvino tinha um apreço enorme pelo que o livro chama de graça comum. A ideia de que o Espírito Santo distribui dons de sabedoria e arte para toda a humanidade, não só para os crentes. Para a manutenção do mundo, para o bem da sociedade. Exato. E na visão dele, desprezar a genialidade de um cientista ateu ou a beleza da obra de um artista agnóstico seria desprezar os dons do próprio Deus. Seria ingratidão. O livro usa o exemplo de Daniel na Babilônia para ilustrar isso, né? Sim, é um caso de estudo perfeito. Daniel não se isolou da cultura pagã. Pelo contrário. Ele mergulhou nela. Ele foi treinado na mais alta sabedoria secular da época e Deus o preparou para se destacar ali. Ele dominou o conhecimento secular de uma nação pagã, serviu com integridade e nunca comprometeu a fé. Ele não precisou cristianizar as tarefas, ele simplesmente as executou com excelência. Tá, essa ideia das esferas e da graça comum é fascinante. Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para segunda-feira de manhã.
A maioria de nós não é artista nem filósofo. A gente só trabalha. Muitas vezes em empregos que parecem repetitivos. Exato. Trabalhando pelo final de semana. Como essa visão toda transforma o meu emprego? Ela o transforma de um emprego para uma vocação. O livro mostra como essa redescoberta da vocação na Reforma foi o motor da ética de trabalho protestante. A ideia de que o trabalho não é uma maldição, mas uma instituição da própria criação. É um jeito concreto de amar a Deus e ao próximo. Tem uma citação do poeta George Herbert no livro. O que varrer um chão para a glória de Deus torna o enfado divino. O enfado divino. Adorei isso. A ideia de que até a tarefa mais mundana, com a perspectiva certa, vira um ato de adoração. Mas e o outro lado? O descanso. Parece que hoje, ou a gente está esgotado de tanto trabalhar, ou está ansioso para preencher cada segundo livre com alguma coisa. E aqui o livro traz outro ponto transformador. O lazer não é só a ausência de trabalho, é uma imitação do descanso de Deus. Só que o autor argumenta que o verdadeiro sábado, o descanso para o cristão, não é mais um dia da semana. É uma realidade espiritual. Isso, na qual a gente entra pela fé em Cristo. Como diz o livro de Hebreus, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E o que isso significa na prática? Significa que a gente é liberto de duas tiranias. A primeira é a trabalholatria. A gente achar que nosso valor está na nossa produtividade. Se nosso descanso está seguro em Cristo, não precisamos trabalhar até a exaustão. Certo. E a segunda? A busca frenética por entretenimento para preencher o vazio. O descanso em Cristo nos dá paz. Permite que o trabalho e o lazer encontrem seu lugar como ritmos de uma vida com propósito. O livro encerra essa discussão com uma analogia que eu achei belíssima. Sobre 3 homens trabalhando numa construção. Sim, é a ilustração perfeita. Um viajante pergunta ao primeiro o que ele está fazendo. Ele responde, sem graça, "Tô quebrando pedras." O segundo diz, "Tô fazendo argamassa." Mas o terceiro, com um brilho no olho, com orgulho, olha para a estrutura e diz, "Eu estou construindo uma catedral." É a mesma tarefa, mas a perspectiva muda absolutamente tudo. A diferença entre ver o trabalho como emprego, quebrando pedras, e vê-lo como parte de algo maior. Construindo uma catedral no teatro da glória de Deus. Exatamente. Essa perspectiva é o que transforma o ordinário em extraordinário. Então, para amarrar tudo, o que essa análise do livro de Orton nos oferece é um caminho para um envolvimento fiel e robusto com a cultura. Um caminho que não exige criar uma subcultura isolada, nem demonizar o mundo secular. É sobre buscar a excelência, a fidelidade, a beleza em cada esfera da vida. Reconhecendo que todo mundo é de fato do nosso Pai. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final. O desafio do livro é enxergar que mesmo a tarefa mais comum pode se tornar divina quando vista não como um emprego, mas como uma vocação. Pensando nisso, fica a pergunta para quem nos ouve. Qual seria uma atividade rotineira no seu dia a dia que, se recontextualizada dessa forma, como parte da construção de uma catedral, poderia ganhar um significado completamente novo?